E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar demonstrando para vocês o Ubuntu Kylin 21.04. Eu nunca usei essa distro e aí eu vou estar dando uma olhadinha com vocês. Mostrando também aqui, hoje é o lançamento do Ubuntu 21.04 também, tá? 22 de abril está sendo lançado oficialmente. Então, fique comigo após a vinheta e confira aí as novidades. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. Bom, pessoal, então, como o cronograma do Ubuntu 21.04, esse Ubuntu 21.04 é um candidato de suporte curto, vamos colocar assim, tá? Ele tem só 9 meses de suporte. E aí depois vai sair o 21.10 e depois sai o 22.04, né? Isso aí vai levar um ano aí mais ou menos, alguns anos aí, né? Vamos colocar assim, tá? Eu estou aqui no Kubuntu 21.04 e eu tenho para falar para vocês que está excelente. O único problema que eu tenho enfrentado aqui nesta versão, um pequeno problema que eu tenho um SSD NVMe, né, PCI Express da Lighton, e quando eu reinicio a minha máquina, ele parece que corta a energia, ou sei lá, não sei dizer muito bem. Ele não, o meu SSD não reconhece, ele dá no bootable. E aí eu tenho que desligar minha máquina e ligá-la novamente, que aí ele funciona normal. Eu fiz algumas investigações aqui, né, no sistema, e eu descobri que isso é um problema do kernel 5.11-16, tá? Eu coloquei o 5.10 e aí ele foi perfeitamente. Mas eu creio que esse kernel ainda tá em desenvolvimento e mais para frente eles vão arrumar isso. Então, caso você queira utilizar alguma flavor, né, dessa versão do Ubuntu 21.04 e você tem um SSD igual ao meu, ou você tem algum outro SSD e aconteça isso quando você reiniciar sua máquina e ele aparecer no bootable, é só você desligar e ligá-la novamente, ok? E aí vamos aguardar a correção desse bug aí. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse vídeo vai ficar um pouco grande, tá? Eu sempre faço vídeos grandes, né? Mas enfim, eu acho que vale a pena. Então no Ubuntu 21.04, ele tá usando o Plasma, né? O KDE Plasma 5.21.4, o KDE Framework 5.80 e a versão do Qt 5.15.2, tá? E o kernel, como eu falei, o 5.11.0-16, que é o kernel onde eu estou enfrentando esse bug. Para quem tem NVIDIA, infelizmente ainda vamos estar utilizando o X11, mas para quem tem Intel, aquelas placas integradas, ou AMD, ele já vem por padrão com o Wayland, tá? Não precisa de trocar, ele já vai estar entrando padrão com o Wayland. Mas enfim, nós que temos a NVIDIA aí, ainda vamos ter que ficar um bom tempo aí com o X11, ok? Então o Ubuntu aí, eu acho que todo mundo já que vem acompanhando meus vídeos aí, sabe aí como que ele está se comportando bem. Aí eu estou usando ele já faz um tempo, desde a versão alfa, né? E aí, ó, se a gente colocar aqui LSB Reliase-A, ele já foi lançado oficial. As flavors eles mostram aqui como Ubuntu, né? Porque a base dela é o Ubuntu, tá? Então já está lançado o Ubuntu 21.04. Eu vou abrir aqui. Para quem não conhece, o distrowatch.com, ele tem todas as informações da distro, tá? E aí eu achei interessante trazer essa distro aqui. A Ubuntu Kylin é uma distro chinesa, é baseada em Debian e em Ubuntu, tá? Ela tem a arquitetura x64 e ela usa o ambiente de desktop, o UCUI, tá? Ou ADE ou interface gráfica aí, como você queira chamar. E aqui no DistroWatch você pode acompanhar as versões. Ela ainda não colocaram aqui a 21.04, parou na Grove, né, que é a 20.10,
tá? Ele tem todas as informações, tem até uma nota de ranking aqui. A página do projeto, se você entrar aqui no distrowatch.com, ele tem aqui a página do projeto, tem várias informações. Como ela é uma distro chinesa, eu coloquei em inglês aqui, mas infelizmente ele não mudou para inglês, né? Eu vou trocar aqui, ó. Ah, tá, agora sim. Falha técnica. Então, aqui o Cui 3.0, e aí ele tem algumas informações, tem até uns videozinho aqui, tem o download aqui, ó. Ele tem 32 bits, ó, x86, eu acho que é 32 bits. O 20.04 LTS Pro, né? Deixa eu ver aqui. E aí ele só tem aqui para baixar essa, né? Mas se você procurar no Google aqui, ó, Ubuntu Kylin 21.04, ele vai ter essa CD image aqui, ó, .ubuntu.com, que aqui são as desktop as imagens, né, dos desenvolvedores. E aí eu baixei essa aqui, ó, dia 20/4. Esta é a tela de login do Ubuntu Kylin. Parece meio que com Windows 10 aí, né? Tem alguma aparência. E aí nós temos aqui, você digitar a senha, depois deve dar para você colocar uma fotinha aqui no seu usuário. A linguagem já português. Aqui a interface, né? O CUI. Aqui se você quiser desligar, se você quiser um teclado virtual, né? Eu vou fazer login aqui, ó. Vamos esperar aí. Pronto. E aí ele abriu. Ele é muito semelhante ao Windows, né? Você já vê logo de cara aqui. E aí ele tem algumas atualizações aqui, eu vou colocar aí para ele instalar. Tem o volume aqui, tem a rede, tem o calendário, o que é esse? PTBR, português, né? E aí este é o menuzinho dele, ele tem um atualizador de programas aqui, vamos ver, é o que está fazendo a atualização, né? Eu vou vir aqui nas configurações, eu vou alterar essa tela aqui, ó, display, ó, temos o display aqui. Eu vou colocar 1080, eu vou maximizar aqui, Open Monitor, eu vou aplicar. Pronto, e aí já salvar a configuração, ficou melhor, né? Vocês estão vendo que ele tá no tema escuro, né? Então, começando aqui, ele tem os aplicativos padrão, alguma coisa de Power, Auto Boot aqui, ó. Os aplicativos que você quer iniciar, né, com Auto Boot. Tem a Homer aqui, que é muito semelhante ao Windows, né? Eu acho que é muito interessante para aquelas pessoas que vêm do Windows usar essa distro, porque vai se familiarizar muito. Então aqui tem o sistema, tem network, tem contas aqui, ó, como eu falei, ó, dá para você colocar uma imagenzinha aí. Se você quiser fazer o login automático, login no password, para não pedir a password e fazer um auto login também, tá? Para adicionar um usuário. Tem a data aqui, o update, ó, você pode checar os updates aqui, ó, ele vai fazer uma checagem aqui. Tem até um campo de backup aqui, ó, se você quiser fazer um backup. Deixa eu ver esse mensagens aqui. Vamos lá para home. É tudo aquilo que eu vi lá é o que tem aqui. Tem a personalização aqui, ó, background, para você trocar o papel de parede. Se você quiser, ó, baixar browser online, ele vai abrir uma tela, só que aí ele já deu not found aqui. Deixa eu ver se vamos abrir o YouTube aqui. Não, a internet está funcionando. Vocês estão vendo que ele está super rápido e ele está numa VM, tá, pessoal? Aqui eu estou numa VM. Tem os temas aqui, ó, o default. Vamos aplicar esse. Ó, os programas estão todos atualizados. Eu não sei aqui, eu não entendi como é que eu faço para ele salvar. Tem aqui os ícones, né? Ó, você pode pôr clássico ou default. Tem as customizações do mouse aqui, né? Ó, do mouse. Performance modo. Transparência, isso aqui eu não. Ah, tá. A transparência da barra de tarefa ali, ó. Vou restaurar aqui. Agora que ele foi, tá? Tem o modo Dark e o modo Default, né? O modo Light e o modo Dark, tá? E eu acho que aqui, quando você mudar aqui, ó, deixa eu colocar assim, ele vai mudar aqui também, ó.
E aí nós temos o Screen Lock, Screen Look, que é a proteção de tela, né? O bloqueio da área de trabalho. Temos fontes, o Screen Save. Essa é a proteção de tela e o outro é bloqueio da área de trabalho. Temos os desktop, ó, você pode marcar aqui, ó, para ele aparecer lá na tela. Tem o menu, se você quer médio, grande ou pequeno, eu vou deixar médio. Esse painel botão aqui, vamos dar uma conferida aqui, ó. E aí tá aí, ó, lixeira, as três coisas. É bem legal aqui, né? Ele dá uma diminuída aqui, interessante. Vamos ver na Homer aqui, print, counter, eu acho que é só. Só que parece que ele tá meio bugado. Dark e default. Ah, que legal. E aí você pode diminuir aqui, ó, o menu. Pode abri-lo assim, dessa forma, bem legal, bem interessante. Deixa eu ver se eu apertar. Ah, é que ele vai pegar da minha. Ah, tá. Ele abre o menu. Assim fica bem legal, né? Então tem o atualizador de programa, tem o Quiz Center, que foi o que eu abri. Ele parece que ele tá ficando meio bugado, tá? Deve ser porque eu tô numa máquina virtual. Vou deixar aqui, ó, Dark. Vamos ver aqui, ó. Pronto, agora ele ficou com Dark. Eu achei bem legal. E aí, se você deixar assim, ele vai abrir toda vez. E se você quiser assim, ele vai abrir assim, tá? Ele tem aqui o menu, eu acho interessante assim. Estilo Gnome, né? Tem a captura de imagem. Ele tem um banner aqui que acho que é para gravar CD. Vamos abrir aqui para nós ver. É para gravar CD. Você fazer ou criar uma imagem de disco. Tem um criador de disco de inicialização aqui. Vamos ver qual que ele usa. Ele usa o padrão do Ubuntu, quero dizer, né? Ele tem o dicionário Mate aqui. Ele tem os discos, que é o Gnome Discs. Vamos conferir aqui, ó. É o Gnome Discs, o 40. Ele já está usando o 40. Vamos ver, tem feedback, tem ferramenta de busca Mate. Pelo que eu estou vendo, essa Ukui, ele usa o Mate e o Gnome, pelo que eu estou percebendo aqui. Ele tem o Killing Assistente, tem a Killing Software. Vamos ver essa lojinha dele aqui, ó, bem legal. Eu vou dar um update aqui. O problema é que algumas coisas ainda estão em chinês, né? Bem legal a animação, uma distro bem bacana, tá? O problema é que ela ainda está toda em chinês, né? Será que daria para... Ó, ele tem .deb. Aqui são os repositórios, né? No caso, são os repositórios. Esse Android aqui é o Xdroid, tá? Eu tô tentando fazer um tutorial desse Xdroid, mas eu tive muitos problemas e por isso eu ainda não trouxe. Então a lojinha dele tá aí, só que infelizmente ela é toda em japonês. Tem que ver um jeito que dê para mudar isso. Mas enfim, vamos continuar aqui. Tem o Killer Video, vamos ver aqui, ó. Bem bacana. Ele vem com LibreOffice, tá? Toda a família LibreOffice aí, os pacotes. Ele vem com joguinhos. Ele vem com Mate, Disk e Monte. É um montador de imagem de disco, tá? E parece que conforme você vai usando, ele vai jogando para cima as coisas que você vai utilizando. Ele tem um terminal Mate, então ele usa o Mate junto com... É uma mistura da DE Mate com a Gnome, tá? Ele tem um monitor de sistemas. Vamos ver aqui o monitor de sistemas. É o monitor do Gnome. Ó, que legal. É o monitor Mate. Legal. Eu gostei. Processos, recursos e sistema. Eu achei legal essa parte de sistema aqui, ó. Bem bonito. Ó, você pode deixar assim, ó, como no Android, né? Como eu deixo no meu lá também, no meu KDE. E você pode deixar assim. Muito legal, muito bacana. E você pode usar ele como padrão. O gerenciador de arquivos, vamos ver qual que ele está usando aqui. Eu não sei que bicho que é esse não. Ele está consumindo 1.3, né? Eu já havia aberto aqui. Se nós abrirmos o terminal aqui, ó, e colocarmos aqui, ó, o name -r, ele está usando o kernel 5.11.0.16, que é o kernel que vai vir padrão no Ubuntu 21.04,
21.04 e em todas as suas flavors. Se a gente colocar aqui, ó, LSB release-a, releases, ele vem com o Ubuntu, como é o que eu mostrei do meu Kubuntu lá. Ele vem mostrando que ele está usando o Kubuntu 21.04. Eu achei bem legal, bem interessante essa distro, porque eu achei ela bem leve, ela abre as coisas rapidinho, tá? Eu tô numa máquina virtual, né? Seria interessante fazer numa máquina física, mas eu não tenho como estar fazendo isso. E aí ele tem aqui, ó, o espaço de trabalho. Eu vou dar um ESC aqui, ó. É aqui, ó, espaço de trabalho. Parece bem com o Windows também, né? Então, é uma distro assim que ela tá puxando bem mais pro lado do Windows para ser amigável aí com o usuário que vem, né? Que tá tentando vir do Windows pro Linux, né? Então, eu achei assim uma distro bem amigável. A parte gráfica dela, o CUI, né? Ele tem algumas coisas aqui, ó. Aqui, ó, que você pode estar também, ó, ícones assim, tá? O que é isso aqui? Aqui são algumas ferramentas, ó. Isso aqui é bem legal também. É as ferramentas aqui, né? Olha eu viajando. É as ferramentas. Aqui é o gerenciador de arquivos. Isso aqui tudo eu creio que você consiga personalizar, ó. E aí você pode estar personalizando. É uma distro bem amigável aí para aquelas pessoas que vêm do Windows e que estão querendo usar Linux, né? Ela é bem leve porque ela tem a base do Ubuntu. E como eu falei, esse Ubuntu 21.04, ele está muito bom, tá? Na minha opinião, eu já estou usando ele há mais de um mês, mais ou menos, logo quando começou o desenvolvimento dele. Passou-se acho que uma semana eu já comecei a utilizá-lo e desde então eu venho utilizando ele. Então essa aqui é o Ubuntu Kylin. Eu tinha feito uma pesquisa na comunidade, só que eu excluí ela sem querer, né? Eu excluí ela sem querer. Enfim, mas eu vou tentar trazer pelo menos uma vez por semana, mostrando aqui algumas distros diferentes, né? Eu não sou muito de fazer review aí, que nem esses canal aí esses canal maiores aí, né? Eu gosto de mostrar aqui, dessa forma aqui, eu acho que é bem mais interessante, né? Sem muita coisa técnica, tal. Então eu gosto de estar mostrando desta forma aqui, como se fosse um usuário. Eu acho mais legal aí, eu acho que o entendimento é melhor. Então, é uma distro muito boa, tá? Só que eu não troco o meu Kubuntu, o meu KDE Plasma, tá? Foi amor à primeira vista, como eu falo em um vídeo aí. Eu não troco o meu KDE Plasma, mas é interessante. Aqui, o CUI aqui, essa DE CUI, ela é uma mistura do Mate, né? Da DE Mate com a DE Gnome. Então vocês veem que tem semelhanças com as duas, apesar de ela estar mostrando aqui que ela usa a base, a Mate, né? Então eles fizeram uma mistura aí e deixaram de uma forma amigável para quem vem do Windows, né? Olha o íconezinho aqui, ó, de computador. Ficou de uma forma que tá bem Windows mesmo. Ainda colocou aqui, ó, rede Windows. Eles ainda colocaram rede Windows aqui. Dá para puxar aqui? Não dá para puxar aqui, ó. Dá aqui, ó. Tá? Então ficou bem Windows mesmo, tá bem semelhante ao Windows. Deixa eu ver aqui que eu vi um detalhe aqui, ó, o que é isso? Ó, dá para você colocar em ícone, dá para você colocar em lista e dá para você colocar como se fosse o Windows. Bem legal. Eu achei uma distro bem legal. E como eu falei, ela está super leve, super fluida, como eu acho que todas as flavors desse Ubuntu 21.04. Então, esse é o Ubuntu Kylin que eu venho mostrar, que eu estou mostrando para vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ative o sininho e compartilhe os vídeos aí com seus amigos nas suas redes sociais, para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.